E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre sucessão familiar. O jornalista Valdir Pacheco visitou uma propriedade no estado do Mato Grosso, onde a passagem do comando de pai para filho é feita de forma profissional. Acompanhe. A sucessão familiar no meio rural em Mato Grosso está sendo encarada com muito profissionalismo. Alguns produtores estão sabendo lidar com os atritos internos da família sem colocar em risco o futuro dos negócios. É uma equação quase sempre embaraçosa, mas os resultados são compensadores. Empresas familiares sempre tiveram um papel importante no mundo do agronegócio. No meio rural, essa transição de pai para filho é de longa data. Só que agora é com mais profissionalismo. Ao invés de herdeiro, são sucessores. Aqui na Fazenda São Paulo, em Sorriso, sucessão familiar não é problema. O filho do Paulo Bedin se formou em agronomia em Cuiabá e voltou para ajudar o pai na fazenda. Para o produtor, esta parceria é resultado de suas experiências vivenciadas, somadas ao conhecimento tecnológico do filho. Essa parceria tem que acontecer, né, na família. Ele vai ter que me escutar, vamos dizer. Eu tenho mais bagagem de anos, só que a tecnologia está mais com eles, né? Mas, no final, dá tudo certo. Um ajuda o outro. Estamos trabalhando para isso. Esperemos que dê continuidade e seja o que eu fui até hoje. Maravilhoso se dar continuidade ao que o seu pai fez, o que o pai dele passou para ele, que não foi muita coisa, mas ele abraçou a causa, ele deu continuidade, né? A gente fala assim, tem um momento de que acaba, ser humano tem dois pensamentos, um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e acaba acontecendo uma conversa, mas os dois buscam se acertar, conhecimento, quanto mais conhecimento melhor, e se adequando, se unindo, porque a união faz a força, então é o que nós estamos planejando. As tarefas dentro da fazenda são divididas, essa parte mais técnica fica com você? Hoje a parte de comercialização, compra e venda é com ele, e a parte técnica na lavoura, plantio, o cuidar, essas coisas fica comigo e o gerente está fazendo. O produtor faz uma comparação da atual safra com a do ano passado, onde teve perdas significantes por falta de chuva. Hoje está totalmente diferente, né? Você vê aí, ó. O ano passado, você vê aqui, estava morrendo, né? Hoje está aí, ó, essa beleza aí. Tu teve necessidade de replantar quantas vezes no ano passado? Teve talhando de 2 vezes. E daí tivemos que plantar milho ainda, porque não germinou. Então no ano passado teve muita parte que você não plantou soja? Não, 240 hectares. Plantemos milho daí. O soja não deu, não vingou. Esse ano, graças a Deus, tudo está correndo conforme foi esperado, choveu bem no antecipar, conseguimos plantar na janela ainda de setembro, para sair uma boa safrinha, conseguimos colher antes, né? Antes lá pelo dia 10, 15 de janeiro. Então aí o plantio de milho é uma janela ótima. E plantamos, não tivemos problema nenhum, nem com estiagem de chuva, nada, tudo correu bem. Estamos com plantado dia 25 de setembro essa área. Aplicações de lagarto e coisa, está tudo controlado, esse ano não teve muito ataque. Só estamos um pouco preocupados com a mosca branca. Isso daí tira um pouquinho do sono, pois num dia você vem olhar, monitorar, ela não tem, no outro dia já os ovos já eclodiu, já tem mosca e ela faz um dano grande. Mas estamos prevenidos, estamos entrando com os preventivos, entrou a aplicação, entra algum produto para mosca branca, para não ter problema para frente. Valdir Pacheco para o SBA. O nosso assunto agora é uma forrageira, um capim importado. Eu vou pedir para colocar imagens desse capim e já nós vamos conversar sobre ele. É o capim vaqueiro. Pode colocar no ar, por gentileza? São imagens desse capim que é muito usado para cavalos, para gado de leite, para ovinos. Aí está um campo implantado com esse capim que é importado. Para falar dele, nós vamos conversar com o Osmair Nogueira, que é gerente comercial
da Safra Sul, sementes de pastagem. Está aqui conosco. Tudo bem, Ismael? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Zaidan. Está bonito esse campo aí. Sim, esse é um campo no estado de Goiás, é destinado à produção de gado de leite. Foi introduzido na safra 2015-16 e esse ano a gente visitou e está muito bonito mesmo. Esse capim vem de onde? Bom, o capim vaqueiro, ele é um produto da empresa DLF, uma das maiores empresas de semente de pastagem do mundo, e vem dos Estados Unidos. Nós somos importadores oficiais desse produto aqui no Brasil. Legal. Bom, ele compete com o Tifton? Tem uma semelhança com o Tifton? Sim, exatamente. O vaqueiro é uma forrageira do gênero Cynodon, como é o vaqueiro, como é o Tifton, como é o Coast Cross. Com uma grande diferença que a multiplicação desses outros materiais se dá por muda, através de muda, o que encarece e onera muito o custo de implantação. E o capim vaqueiro é um Cynodon, mas propagado por semente. A implantação da pastagem ocorre como ocorre outras forrageiras através do uso de semente. Isso reduz o custo de implantação da forrageira e reduz também o tempo de estabelecimento dessa pastagem. Nós citamos no início que ele é usado para gado de leite, para cavalos, para ovinos, para gado de corte, não? Sim, para gado de corte também. Ele é muito versátil, é uma das poucas forrageiras comercializadas no Brasil que tem essa versatilidade de poder usar em várias categorias animais, em várias espécies animais. No norte de Minas, regiões irrigadas do Jaíba, é usado vaqueiro para gado de corte, com desempenhos de ganho de peso semelhante ao charaés. Para gado de leite, muito usado nos estados do Rio Grande do Sul, para equinos, para ovinos, para caprinos. Então, a versatilidade dele sem dúvida, uma das melhores que tem hoje no mercado nacional. Você trouxe uma tela que fala sobre a produção. Vou pedir para colocar no ar essa tela que o Osmair trouxe. Aqui o desempenho dele com o gado de leite. Exatamente. Esse experimento foi realizado pela Fundação ABC. A Fundação ABC está localizada no município de Castro, ela está ligada à cooperativa Castrolanda e várias outras cooperativas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesse ensaio, comparou o capim vaqueiro com o Gigs e com o Tifton, que são outros Cynodons que são utilizados naquela região do Brasil. E o que se mostra aí é a estimativa de produção de leite por tonelada de matéria seca. Então, o capim vaqueiro foi superior ao Gigs, que é o mais utilizado hoje, 68% mais produtivo em leite quando comparado com o Gigs e 86% quando comparado com o Tifton. Então, mostra isso, a qualidade nutricional que essa forrageira propicia. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem 1 tonelada de matéria seca de Tifton e 1 tonelada desse capim vaqueiro. Como é que dá para a gente entender essa comparação? A qualidade nutricional da forrageira vai refletir na produção de leite. Uma forrageira mais nutritiva faz com que a vaca produza mais leite. Então, o vaqueiro tem uma qualidade nutricional superior a esses dois. Mas dá para a gente medir em termos de quilos ou litros de leite? Sim, dá. É justamente isso. 1 tonelada consumida pelos animais vai produzir mais de 1.100 quilos de leite na produção. Por hectare, essa produção também é superior ao Gigs e ao Tifton. Agora, você citou a comunidade, a cooperativa de Castro, que faz uma das maiores exposições de gado de leite do Brasil. Né? Uma maravilha, uma cidade do leite lá que é linda. Fantástico. Esse capim só está presente no sul ou está também em outras regiões? Não, no sul ele se adaptou muito bem, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas também ele é usado aqui no Mato Grosso do Sul, ele tem bastante sucesso no estado de Goiás, ele se adapta praticamente em todo o território nacional. Então, todos os estados e todos os municípios podem ser utilizados, obedecendo a alguns critérios de implantação.
para plantar esse capim, o sistema é o mesmo de uma braquiária, por exemplo? Exatamente. Um bom preparo de solo, um bom estabelecimento, correções de fertilidade, calcário, adubo. Ele é um capim muito produtivo, mas ele também é muito exigente em fertilidade, então precisa de alguns critérios em termos de adubações, mas é muito fácil, é muito mais fácil do que instalar por muda. Bom, tem um telefone seu aí no ar, se as pessoas quiserem saber mais informações, como plantar. Ainda dá tempo? Estamos no meio da temporada? O estabelecimento de vaqueiro vai até fevereiro. A gente recomenda, a janela de plantio se estende até fevereiro. A Safra Sul fica localizada aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O telefone está na tela, 3358-5400. Quem tiver interesse em adquirir o produto ou saber mais sobre o capim vaqueiro, basta entrar em contato conosco. Nossa equipe está lá toda pronta para atendê-lo, passar todas as recomendações. E um lembrete que nós despachamos o produto para todo o Brasil através de transportadora. Então é muito fácil, simples e tranquilo adquirir o capim vaqueiro hoje aqui no Brasil. Osmair Nogueira, engenheiro agrônomo da Safra Sul, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Zaidan. A Safra Sul é uma parceira comercial do SBA e vai começar um projeto também no Pecuária BR, que é aquele projeto que a gente sempre mostra aqui, uma vitrine de uso de tecnologia em favor da produção dos animais. Renata. Bom, agora o assunto são os prejuízos causados pelo carrapato. O jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de produtos da MSD Saúde Animal, Emerson Botelho, sobre esse assunto. Acompanhe. Emerson, não podemos esquecer que entre os problemas da pecuária nós temos, particularmente no Brasil, país tropical, a preocupação com o carrapato. Falando sobre carrapato, como é o carrapato e os prejuízos que ele causa na propriedade, como ele se comporta, como ele se distribui? Walter, é muito claro isso no Brasil, né? Como você disse, o país tropical, as infestações por carrapato. Quem cria gado no Brasil tem carrapato, não tem como fugir, né? E nós temos que conviver com ele. E um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar sempre com os pecuaristas, que por mais que eu tenha um animal com a alta infestação de carrapato, né, que muitas das vezes a gente chama lá, parece um pé de jabuticaba, até a gente tem uma imagem que mostra isso, a gente tem que lembrar que isso que nós estamos vendo no animal é apenas 5% de toda a população de carrapato que eu tenho na propriedade, porque 95% está no ambiente, está nas pastagens, que a foto da esquerda mostra, né, uma ponta de capim, logo no amanhecer, cheia de larvas de carrapato. Então, por maior que seja a infestação no animal, nós temos que ter consciência disso. Essa fase parasitária, que é a fase que está no animal, tem apenas 5% da população, 95% está no ambiente, e a gente tem que saber isso para montar a estratégia de controle. Bom, essa estratégia de controle é fundamental, assim como em outros casos, como nós vimos até em casos de verminose e outros problemas. No caso do carrapato, o que você aconselha? Como você diria para o pecuarista conduzir esse controle? Levando em consideração essa questão da distribuição na propriedade, e eles sabendo que 95% da população está no ambiente, eu não consigo, hoje nós não temos nenhum tratamento eficaz para a pastagem. Então eu tenho que utilizar o animal, então eu tenho que utilizar produtos que sejam eficientes, na morte do carrapato, e esse animal volta para a pastagem, ele vai se reinfestar, vai pegar mais carrapatos desse ambiente, traz novamente, né, porque ele vai entrar em contato com o produto, e é essa a forma que a gente tem que limpar a pastagem. Então, a grande dica é, nós não podemos esperar e ver o animal com alta infestação, porque quando isso acontece, na minha propriedade a infestação está muito grande e o controle se torna mais difícil. Que história é essa do sangue doce do animal? Isso é fato? Isso é importante, até tem uma outra foto que a gente mostra, só para exemplificar isso, e o produtor tem isso, agora a gente mostra em números, normalmente de 10% a 20% dos animais tem até 50% dos carrapatos. Então vamos lá, 5% da população está nos animais, 95% está no ambiente, mas dentro dos animais tem alguns que têm uma predileção maior, tem mais carrapato. O que essa informação quer dizer ao produtor? Isso é muito importante. Vou tratar só esse animal? Não. Esse animal é o meu sentinela. Se esse animal começa a ter uma infestação alta, é o momento de eu tratar. Porque ele é o meu sentinela, é ele que vai ter mais carrapato, ele vai me dar o sinal, opa, está no momento de eu fazer o controle do carrapato, para eu não deixar crescer a população na pastagem. Você diria para o produtor que esse controle, ele é eficaz? Você ficar em cima de um sentinela?
Ele indica. Ele indica, mas sem atitude... Sem a atitude a gente não tem a solução. É importante a gente ressaltar isso, né? Que o produtor já conhece quem são os animais sangue doce, é para que ele tenha esse animal como sinal. Mas se ele tem o sinal e ele não toma atitude, se ele ainda espera os outros animais ter carrapato, ele tem que lembrar que cada fêmea dessa de carrapato está colocando de 2 a 3 mil ovos no ambiente. Então, por isso que a maior população está no ambiente. Agora, vamos falar de dinheiro. Você falou onde está o carrapato, você já disse do animal sentinela. Agora, causa um prejuízo grande o carrapato também, né? Causa. A gente tem também uma imagem da revista, né? Onde saiu um trabalho do pessoal do... Esse é o ciclo, mas a gente tem a próxima imagem, que a gente demonstra o prejuízo calculado via os pesquisadores, né, o pessoal de parasitologia, liderado aí pelo professor Laerte Grise, aonde ele coloca aí o prejuízo do carrapato chega a 3,2 bilhões de dólares por ano no Brasil. No Brasil? Só no Brasil? Só no Brasil. Esse aí tem os demais ectoparasitas, né, no quadro também, ressaltando que esse prejuízo aqui é o que o carrapato tira do animal. Nós não estamos falando aqui do investimento em controle, do tempo, do gasto com isso. Nós estamos falando só do que deixa de produzir o animal em produção de carne ou leite por conta da infestação alta de carrapato. Por isso, pecuarista, atenção ao carrapato, que parece ser um problema pequeno, não é tão pequeno assim. Não, é muito grande. Tira dinheiro do seu bolso. Por isso, tratamento indispensável, estratégia, controle na propriedade. É isso? Isso. Esse é o ponto. Pensar sempre de forma estratégica para buscar reduzir esse prejuízo. Bom, agradeço mais uma vez Emerson Botelho, da MSD Saúde Animal, aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa. No próximo bloco, você acompanha os preços do bezerro e também do boi magro dos últimos 30 dias, segundo a apuração feita pela agência Rural Business. E logo mais, as informações do leilão virtual Gado de Corte da Vitrine Leilões, que você acompanha aqui, 8h30, horário de Brasília, aqui no canal do Boi. Em oferta, novilhas, prenhas, bezerros e também bezerras. Nós já voltamos. Para você saber se sua picape é uma picape de verdade, só tem um jeito. Joga na terra, depois joga na lama, joga na estrada e terra de novo. Joga na areia, água e mais água. Coloca no mato, na pedra, na ponte, estrada de novo. Se ela aguentar tudo isso, pode ter certeza que é uma picape de verdade. Nova S10 Advantage com motor de 206 cavalos. Nota máxima em economia e o melhor da tecnologia a partir de R$ 89.990. Venha fazer um test drive. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto, o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, extinto o gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do canal do boi. E assim foi o nascimento do canal do boi. Agrocanal e o novo vi chegar, Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA. E comemorar mais um ano com SBA. E prosperar mais um ano com SBA. E
comemorar mais um ano com SBA. Voltamos com a previsão do tempo para o centro-sul do país. As condições de umidade do solo são favoráveis para o desenvolvimento das pastagens. A Graziela Gonçalves vai dizer se isso vai continuar assim nos próximos dias. Olá, Graziela. Olá, olá a todos que nos assistem. Nas imagens de satélite ainda vemos que uma frente fria, que mesmo mais afastada, que avançando pelo litoral da região sul do país, consegue ajudar a canalizar a umidade da Amazônia desde a região norte. E em toda essa região as pancadas de chuva continuam. Inclusive o nível de umidade do solo ainda continua bem favorável em grande parte do centro-sul do país por conta das constantes chuvas que acabaram caindo ao longo desses últimos meses. Claro que em algumas regiões ainda temos uma chuva um pouco mais mal distribuída, como o Mato Grosso do Sul, e é por isso que em algumas áreas a umidade do solo por lá segue baixa, mas aos poucos ela vai se recuperando, inclusive no estado do Rio Grande do Sul. Mas o desenvolvimento das pastagens, de uma maneira geral, é bom em grande parte do centro-sul. Agora, a expectativa para os próximos dias é que as chuvas ainda continuem. Elas voltam a ganhar força na região sul do país, também estado de São Paulo e toda a metade sul de Minas Gerais. Na região centro-oeste, a chuva até continua, mas os volumes acumulados serão menores e a chuva já não será completamente generalizada. É principalmente o norte do estado de Minas Gerais e também parte do norte do estado de Goiás que vamos ter aí uma chuva com pouco acumulado e o tempo seco ainda ganha força ao longo do dia. Agora, a expectativa para o próximo período é que a formação de mais um canal de umidade favoreça mais uma vez a região sudeste. O estado de São Paulo e sul de Minas Gerais terão acumulados que podem até passar dos 50 milímetros. De uma maneira geral, a chuva volta a diminuir no estado do Rio Grande do Sul, mas isso não afeta o desenvolvimento das pastagens. Os acumulados por lá vão ficar em torno dos 15 milímetros e volta a chover de maneira um pouco mais significativa em grande parte do centro-oeste, incluindo o Mato Grosso do Sul, que pode melhorar bastante as condições do solo. E agora você acompanha o preço do bezerro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela agência Rural Business. E eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber como fica o preço do bezerro no Rio Grande do Sul. Nos últimos 30 dias, queda de mais de 8%, fechando a R$ 1.100 por unidade na data de hoje. Sai de R$ 1.200 no dia 21 de novembro e segue em queda nos últimos 30 dias, fechando a R$ 1.100 por unidade no Rio Grande do Sul na data de hoje. Agora no estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, preço do bezerro estável, R$ 1.200 por unidade. Isso desde o dia 21 de novembro. A maior cotação foi no dia 30 de novembro, R$ 1.250, que permaneceu até o dia 6 de dezembro. Depois, queda, R$ 1.200 por unidade e estável nos últimos 30 dias para o preço do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul. Agora, no estado de Mato Grosso, o preço do bezerro em Mato Grosso também estável, R$ 1.150 por unidade. No dia 21 de novembro, essa mesma cotação, isso do bezerro em Mato Grosso. E para a gente finalizar, o estado de Goiás. Em Goiás, o preço do bezerro teve queda de 3,36%, fechando hoje a R$ 1.150 por unidade, preço do bezerro em Goiás. Lembrando que esse bezerro tem de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Basicamente, eu tinha uma estrutura bem razoável de mão de obra. Em algum momento onde o nível de suplementação aumentava para esses patamares aí de 2% do peso vivo, eu cheguei a ter 4 até 6 funcionários que ficavam praticamente o dia inteiro mobilizados só na questão de abrir sacaria, tira a sacaria do galpão, põe na carreta, da carreta põe no coxo, e com a feeder eu tive uma melhoria instantânea na questão dos processos. Se transformou uma coisa muito mais
simples, porque eu passei a receber o concentrado em forma de Big Bag através de um guincho, melhor dizendo. Eu abasteço a máquina e um funcionário só faz com muito mais facilidade, com muito menos tempo, o processo de tratar esses animais com esse nível de suplementação. Isso trouxe muito mais dinamismo, robustez, tranquilidade, velocidade ao sistema, e isso facilitou muito, através da balança e dos processos que a máquina oferece, mensurar exatamente o que o animal está comendo e o quanto está sendo distribuído no coxo. Mas dependendo da escala, como eu cheguei lá a distribuir 7 toneladas a 10 toneladas por dia, aí realmente a operação se torna uma operação que, em termos de mão de obra, ela fica onerosa, lenta e sem tanta precisão. Só em questão de salário, eu consegui diminuir a minha estrutura de 4 para 2 funcionários. Então, muito se deve ao fato de que a melhoria dos processos foi substancial com o incremento da feeder. Mas existem vários outros ganhos que, com a máquina, vieram melhores processos de gestão, mais solidez ao produzir. Eu enxergo a Casale de uma forma sólida, uma empresa que passa credibilidade, uma empresa que tem uma pós-venda muito importante e que sempre está ligada ao fato de estar aprimorando processos tecnológicos dentro dos produtos que a trabalha. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. Acompanhe agora o preço do boi magro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração desses preços é feita pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber como fica o preço do boi magro. Nos últimos 30 dias, alta de 2,70%, fechando hoje a R$ 1.900 por unidade. Sai de R$ 1.850 no dia 21 de novembro e fecha R$ 1.900 por unidade no Rio Grande do Sul, preço do boi magro. Agora em Mato Grosso do Sul, preço do boi magro, os últimos 30 dias, queda de 2,70%, fechando hoje a R$ 1.800 por unidade. Sai de R$ 1.850 em queda nos últimos 30 dias, fechando hoje a R$ 1.800 por unidade, preço do boi magro em Mato Grosso do Sul. Praça de Mato Grosso agora, preço do boi magro, queda de 2,12%, fechando a R$ 1.850 por unidade, preço do boi magro em Mato Grosso. E para a gente finalizar, no estado de Goiás. Goiás, o preço do boi magro também teve queda de 2,56%, fechando hoje a R$ 1.900 por unidade. Sai de R$ 1.950 em queda, portanto, hoje R$ 1.900 para o preço do boi magro no estado de Goiás. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o preço do milho negociado nesta quinta-feira. Vamos saber também como ficou o dólar hoje, direto da Bolsa em São Paulo. Até já. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Natal. Tempo de sorrir e cantar. O clima é todo especial. Uma atmosfera de amor toma conta dos corações, despertando os sentimentos mais nobres. Que o espírito de Natal se torne presente em cada dia do ano.
pois todo dia é dia de celebrar a vida, de agradecer pelas dádivas recebidas e esperar com fé aquelas que ainda virão. Aproveite este Natal para estar perto de quem você ama, em algum lugar onde você se sinta completo, feliz, realizado. Boas festas, com amor, paz e prosperidade. São os votos do Grupo Matsuda. Matsuda, sempre junto com você. Os negócios continuam por aqui. Leilão virtual de corte Vitrine Leilões. Oferta de novilhas prenhes, vacas paridas, bezerros, bezerras e garrotes. Dia 22 de dezembro, às 20h30. Mais uma seleção que vale a pena você conferir. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte Vitrine Leilões. Dia 22 de dezembro, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Pecuária BR de volta, e agora o assunto são as vantagens da implantação do Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, na reportagem de Kylie Rodrigues. Acompanhe. O assunto a partir de agora é o Sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta. Eu conversei com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Sérgio Raposo, que falou das vantagens do produtor em adotar a tecnologia. A parte animal se beneficia em ter uma forragem de excelente qualidade, o animal ganha mais peso nessa forragem de excelente qualidade, em seguida você faz a cultura, essa cultura ela tem uma produtividade maior do que ela teria se ela teria sido feita de maneira solteira, então realmente é um sistema que há muitas vantagens. Além disso, você tem a parte de toda a questão de preço, aproveitamento de mão de obra, né? Diversificação de risco. Então a gente acha bastante interessante e a tendência é que a adoção continue acelerada à medida que as tecnologias vão ficando mais estabelecidas, as pessoas vão vendo as vantagens que existem, né? A expectativa é que continue a adoção acelerada. O que a gente tem visto mais é o agricultor virar pecuarista do que o contrário, apesar que a gente encoraja, né, os pecuaristas a aceitarem esse desafio, porque é plenamente possível. Uma coisa interessante que muitos pecuaristas têm feito para evitar o sofrimento com a curva do aprendizado aí, na parte da agricultura, para começar ele em geral se associa a um agricultor, então ele aproveita toda a experiência do agricultor nos primeiros anos e à medida que ele se sente mais seguro para tocar a agricultura, ele passa a ser dono de toda a atividade, né? Apesar que você pode ter até alguém que tem uma parceria duradoura com o agricultor, mas esse é um modelo interessante e seja de um lado que a gente tem visto que tem ocorrido mais da agricultura para a pecuária ou a pessoa que tem da pecuária para a agricultura, se bem feito, se a atividade é feita de maneira técnica, com planejamento, como você comentou, a chance de um bom resultado é bem grande. Eu trago agora um indicador de preços média Brasil da vaca pronta para abate e também do boi gordo dos últimos 30 dias. A apuração de preços é feita pela agência Rural Business. Esse indicador é uma média simples e também diária feita em 14 praças de produção do país. Eu começo pelo preço médio do boi gordo dos últimos 30 dias, que teve queda de 0,92%. Fechando hoje a R$ 146,42 arroba, isso desde o dia 20 de dezembro. Sai do dia 21 de novembro, R$ 147,78 arroba, maior cotação nesse período de 30 dias, e em queda hoje chega a R$ 146,42. Esse é o preço médio do boi gordo dos últimos 30 dias, segundo a agência Rural Business. E agora o preço médio da vaca pronta para abate também, nos últimos 30 dias, teve queda de 0,54%, fechando a R$ 137,56 a arroba. Sai de R$ 138,30 a arroba do dia 21 de novembro, a maior cotação também do período.
e em queda, hoje fecha R$ 137,56. Esse é o preço médio da vaca pronta para abate, segundo a Agência Rural Business. Bom, como vemos, as instabilidades seguem da região norte até parte da região sudeste e também região sul. É por isso que na região norte, em grande parte dos estados, a chuva vem sendo mais abundante. Por outro lado, a região nordeste continua tendo predomínio de tempo mais seco. Agora, também no interior da região, que tinha uma umidade do solo mais elevada. E agora, infelizmente, ao longo dos próximos dias, já pode começar a diminuir, pois a chuva segue mal distribuída, com baixos acumulados, e também teremos períodos de tempo mais seco. Por outro lado, a região norte ainda continua recebendo pancadas de chuva, favorece grande parte da umidade do solo nos estados, e também o estado do Tocantins começa a perder um pouquinho mais de chuva, mas a umidade por lá ainda continua bem elevada. Para o próximo período, a formação de mais um canal de umidade vai desfavorecer bastante a região nordeste. É por isso que o tempo seco volta a ganhar força em grande parte dos estados. Por outro lado, a região norte ainda continua recebendo bons volumes de chuva, e o estado do Tocantins e também grande parte do norte e leste do estado do Pará já começa a receber chuva com menores acumulados e mais mal distribuída. Por lá, teremos acumulados em torno de apenas 15 milímetros. O Canal do Boi transmite daqui a pouco às 8h30, horário de Brasília, o leilão virtual de gado de corte da Vitrine Leilões. Eu vou pedir para colocar mais alguns lotes que serão ofertados logo mais à noite. Aí você tem o gado jovem, para recria também, esse é mais para recria. São animais filmados em Mato Grosso do Sul. O leilão vai ter a oferta de bezerros, bezerras e novilhas prens, todos eles filmados em Mato Grosso do Sul. Tem lotes filmados em Anastácio, Mato Grosso do Sul, Santa Clara, Fazenda Santa Clara, Porto Murtinho, tem propriedades rurais próximas a Campo Grande. Portanto, são propriedades rurais localizadas em Mato Grosso do Sul. Os animais são esses que você vê. São várias reses em oferta hoje à noite. Você vai ver conosco realização da Vitrine Leilões. O Pecuária BR vai destacar agora os compromissos que o Brasil assumiu na Conferência do Clima no ano passado, em novembro, em Paris, e esses compromissos foram ratificados este ano, na mesma conferência, em Marrocos e, mais recentemente, em Cancún, no México. Nós já falamos muito sobre esses compromissos, que têm o objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Para que isso aconteça, o Brasil vai ter que fazer um projeto grande de reforma de áreas degradadas de pastagem, vai ter que implantar florestas nas propriedades rurais e promover a integração agricultura, pecuária e floresta. Isso custa muito dinheiro. Os cálculos iniciais apontam cerca de 44 bilhões de dólares. Vou até confirmar esse número já com o João Pedro, que é o nosso comentarista, é engenheiro agrônomo também. Ele é que me trouxe essa informação, 44 bilhões de dólares. O compromisso é do Brasil, mas quem vai ter que colocar isso em prática é o produtor rural. Quem está na cidade não vai ter condição de plantar árvores em grande escala, não vai fazer a integração da agricultura e muito menos recuperar áreas degradadas. O produtor está descapitalizado, nem sempre vai ter os recursos à mão para esses investimentos no campo. Por isso, o governo federal tem buscado recursos até no exterior como forma de financiar o produtor rural que vai promover essas reformas dentro da fazenda. Na verdade, são reformas importantes para ele. O produtor que conseguir fazer a integração agricultura e pecuária dentro da fazenda, ele vai ganhar com isso. O produtor que conseguir implantar florestas dentro da propriedade vai ganhar com isso também. Ele vai poder explorar comercialmente a madeira daí a 7 anos após o plantio e vai
aquele que é produtor de carne e de leite, promover o conforto térmico para os animais. Ou seja, é um investimento, isso custa, o produtor nem sempre vai ter esse dinheiro disponível para arcar com esse investimento, mas no fim ele vai acabar ganhando também. A partir de agora a gente vai debater esse assunto. Nós temos como convidado um representante de uma das mais importantes cooperativas de crédito que nós temos no Brasil, que é Sicredi. E está aqui conosco e ele vai conversar com o nosso companheiro João Pedro, nosso comentarista, que tem as informações a esse respeito. Ô João, muito boa noite. Boa noite, Douglas. Obrigado por ter vindo conosco aqui. Aqui no canal do Boi a gente colocou como bandeira nossa um dos assuntos, bater sempre em cima disso, mostrarmos exemplos bem-sucedidos, casos bem-sucedidos de integração lavoura, pecuária, floresta, recuperação de matas ciliares, recuperação de nascentes, etc. Isso vem de encontro a uma política do Brasil chamada agricultura de baixo carbono. O seu banco, Sicredi, é um banco que é bem pulverizado dentro do território nacional, está presente em muitas regiões agrícolas brasileiras, regiões de agropecuária do Brasil. O Sicredi já está operando com linhas de crédito com esse objetivo de criar condições financeiras para que o produtor rural pegue esse recurso para aplicar em projetos na agricultura de baixo carbono? Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores. O Sicredi, em 2016, nós distribuímos em âmbito nacional R$1 bilhão nessa questão do BNDES. Dentro do BNDES existe a linha do ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que o intuito da agricultura de baixo carbono, justamente, é a diminuição do efeito estufa dentro do planeta. E no Mato Grosso do Sul, nós conseguimos distribuir esse valor do BNDES em torno de R$100 milhões. Então, a gente atuou em 2016 e a perspectiva é que no ano que vem, em 2017, alocando esse número, nós temos que aumentar e atender o nosso produtor rural. Ou seja, nós esperamos que venha mais de 100 milhões para o Estado e mais de R$1 bilhão para todo o Brasil. Esse recurso foi aplicado basicamente em que setores, Douglas? Hoje, geralmente foi em reforma de pastagens, pastagens degradadas, agricultura lavoura-pecuária, que é a questão do agro-silvio-pastoril, também aquisição de bovinos, que é acoplado isso na questão das reformas de pastagens. Então, nós temos todo esse recurso. Se gera mais alimento, vai ter que... Justamente, tem que colocar mais... animal para comer. Achar para comer. Então, a gente consegue hoje colocar, por exemplo, R$100 mil eu vou pegar para reformar uma pastagem, uma área pequena lá, mas eu posso colocar 40% a mais, 35% a mais, perdão, para colocar de aquisição de bovinos dentro da minha área, da minha propriedade rural. Que taxas hoje o banco está operando para esse financiamento? Para pequeno e médio produtor, até R$1.780.000 de faturamento ano, ele está em 8% ao ano. E o grande produtor, que é acima desse valor, ele está em 8,5% ao ano. Essa é a taxa de juros. O interesse do porque na realidade o cliente de vocês é um associado de vocês, não é isso? Justo. O interesse dele está presente, está procurando as agências, está conversando com os teus colegas lá a respeito de novos investimentos? Sim, nós tivemos inclusive em Camapuã, uma região que é bem pecuarista, ele está entrando a lavoura bem na pecuária, e nós tivemos uma palestra, inclusive, com uma pessoa específica da questão do agro-silvio-pastoril, onde que dá o conforto térmico, aonde que dá maior sustentabilidade, aonde que ele diversifica os ganhos dele dentro da propriedade, mostrando que ele consegue fazer uma maior produtividade com o mesmo recurso. Então, o Sicredi e os produtores estão buscando esse recurso e nós também estamos incentivando aos produtores, aos pecuaristas, pegarem esse recurso. Bom, alguma pergunta, Zé? A preocupação hoje no Brasil, quando você vê isso aí, seria o volume de recursos necessário para atender o compromisso geral do Brasil. O nosso ministro Blairo Maggi, ele está fazendo uma turnê lá fora, especialmente nos Estados Unidos, alguns países europeus, questionando os demais países da necessidade deles alocarem recursos no Brasil para que essas metas sejam cumpridas. Você vê possibilidade que o banco também seja um dos tomadores desses recursos lá fora? Nós temos uma área que já está em análise, já está em estudo perante ao Banco Central para buscar esse recurso vindo hoje nós temos uma parceria com o Rabobank, que é um banco internacional, que é um banco holandês, e esse banco
tem essas parcerias lá fora. Então, ele vai atrás desses recursos para nós e nós alocamos as cooperativas dentro do nosso país. O agropecuarista que estiver nos assistindo, se ele quiser buscar esse recurso, ele tem que ser um associado do Sicredi? Do Sicredi, hoje, o agropecuarista em geral, ele deve procurar uma dos 1.300 pontos de atendimento que nós temos em todo o país. E através desses 1.300 pontos de atendimento, nós temos pessoas específicas do agronegócio. E essas pessoas vão falar a mesma língua do produtor rural lá na ponta. Então, se ele falar que vai adquirir, fazer um agro-silvopastoril dentro da propriedade, o atendente que vai atender ele está falando a mesma língua dele. Isso é importante, porque quando a gente fala com o pecuarista, 3 pontos são muito abordados. Primeiro é o recurso, que ele precisa do recurso para fazer. Segundo, é o conhecimento do assunto. Eu acho que esse é um outro... No Brasil, você tem uma pesquisa agropecuária excepcional e você tem uma massa de produtores muito grande que não tem acesso a essa pesquisa, não tem acesso a uma extensão rural. E terceiro é que você, muitas vezes, não tem equipamentos. Um dos problemas é a questão de equipamentos. Muitas vezes, se ele for comprar trator, comprar grade, fica um investimento muito alto e ele não tem estrutura para isso. Uma coisa que nós sempre mostramos aqui na programação nossa, a possibilidade de terceirização dessas operações. Em vez dele financiar trator, isso ele financia o que ele precisa, calcário, gesso, sementes de forrageira, fertilizantes, aquilo que vai dar um retorno para ele quase que imediato. Você pega hoje uma pastagem degradada, você não produz 2 arroba por hectare ano. Você transforma ela numa pastagem produtiva, ela passa para 9, 12 arroba hectare ano, ou seja, há condições de pagar o financiamento, há condições de sobrar dinheiro para ele, melhorar as condições da fazenda. Vocês também têm algum tipo de trabalho nesse sentido de levar essas informações aos teus associados a respeito disso? Nós tivemos recentemente em Bonito com o pessoal da IBM, que é mundial. Então a IBM nos mostrou que nos Estados Unidos hoje a maioria das questões são terceirizadas. Então a gente tenta mostrar para o produtor rural, além das linhas de financiamento que nós temos, se ele quiser adquirir o produto, se ele quiser adquirir o equipamento, o maquinário, tanto gesso como calcário, a gente tem isso, mas também tem outras alternativas. Nossa preocupação é que ele produza mais com o menor custo ou com maior desenvolvimento mais rápido, vamos dizer assim. Então o que a gente busca? A gente busca mostrar para o associado que ele consegue produzir não tendo equipamento, mas sim buscando novas alternativas para que ele não gaste dinheiro e aumente a sua produtividade. Ok, nosso companheiro vai ter mais uma pergunta, Zaidan. Eu tenho perguntas sim, mas eu gostaria de interromper um pouquinho esse assunto, nós vamos retomá-lo daqui a pouco, porque agora a gente vai até a Bolsa em São Paulo, a Rafaela Fávaro está lá para trazer as informações do mercado do milho nesta quinta-feira. Rafa, muito boa noite. Antes de você falar do preço do milho, vamos saber como se comportou o dólar nesta quinta-feira. Muito boa noite mais uma vez. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Bom, hoje foi mais um dia de queda para o dólar. Aliás, um certo movimento aqui no mercado financeiro que até surpreendeu os operadores de mercado, já que nessa época do ano o volume de negócios diminui bastante. Mas, segundo alguns operadores, esse movimento tem acontecido por conta de uma entrada de dólares que tem vindo da China. Os chineses têm feito compras corporativas e, por meio do sistema financeiro, têm enviado dólares aqui para o Brasil, aumenta a oferta da moeda americana no mercado local e, com isso, queda para o dólar. Inclusive, esse é um movimento contrário do que o que tem acontecido no mundo todo. O dólar tem se fortalecido diante de moedas de países emergentes na última semana. Aqui no Brasil, opera em queda. E hoje fechou o dia valendo R$ 3,30 mais 10 e uma queda até que expressiva de 0,93%. Já os preços do milho, que vinham em queda nos últimos dias, quedas leves, nos últimos dias realizando alguns lucros, voltaram a subir após ontem ficarem R$ 38,84 a saca. Hoje, o patamar volta acima de R$ 39,00. Segundo o CPEA, na região de Campinas, o milho é negociado a R$ 39,07 a saca de 60 quilos. Mas esse movimento de alta no mercado físico não foi verificado no mercado futuro. Hoje foi um dia de queda bem acentuada na BMF Bovespa.
Para janeiro, R$ 38,12 a saca, com queda já de 2,11%, e nos últimos negócios o contrato de janeiro já fica em R$ 37,90 a saca. Para março do ano que vem, milho aqui na Bolsa a R$ 35,80 a saca, cai 2,13%. A queda mais acentuada é para o contrato de maio, que fica em R$ 34,40 a saca, perde 3,91% em relação a ontem, e o contrato de setembro a R$ 32,14 a saca de 60 quilos, tem uma queda hoje de 2,52%. Preços do milho, portanto, no mercado futuro encerram esta quinta-feira com uma queda bem acentuada. Você acompanha agora como ficaram os preços do milho apurados em várias regiões aqui do Brasil. Cotações do milho. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. Cotações do milho. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. O Pecuária BR retoma o assunto que nós estávamos debatendo agora há pouco, que é o financiamento de projetos que vão fazer com que o Brasil cumpra os compromissos internacionais assumidos na Conferência do Clima para reduzir as emissões de poluentes na atmosfera. Entre esses compromissos estão a recuperação de áreas degradadas, a implantação de florestas e a integração da agricultura pecuária e das florestas dentro da propriedade. Nosso convidado especial de hoje é o Douglas Biovesan, que é assessor de expansão e desenvolvimento do Sicredi. Ele está aqui sendo entrevistado pelo João Pedro, nosso comentarista, que é engenheiro agrônomo também. Eu tenho uma pergunta, viu, Douglas? O produtor rural já assimilou esse programa, o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que deve ter pouco menos de 5 anos. Como é que o produtor está vendo essa iniciativa de financiamento desses projetos? O produtor rural em si, ele vem buscando melhorias tecnológicas, diminuição de custo dentro da sua propriedade e mais alternativas para a produção dentro da sua propriedade. Porque hoje um produtor produzindo pequenas quantidades de arroba, ele não se mantém dentro da sua produtividade. Então, o que o produtor vem fazendo? Buscando, não somente através de financiamentos, mas conhecimentos técnicos mesmo, para buscar uma melhoria de produtividade na mesma quantidade de área, mas produzindo mais arroba de boi, mais quantidade de sacas de grãos e etc. por hectare. Douglas, que nós sempre comentamos, o nosso público é grande maioria são pecuaristas, né? O pecuarista não é um bom agricultor, regra geral. Ele é um bom pecuarista e nem sempre é um bom agricultor. Então, o que nós sempre pregamos aqui é a possibilidade desse pecuarista, que ele tem recurso, tem capacidade de crédito, tem a propriedade, tem um know-how em produzir na pecuária, dele procurar investir na reforma de pastagem, transformar uma terra dele que está degradada, de baixa produtividade, tomada por inso, com erosão, etc., e terceirizar o serviço, para ele não gastar de não comprar trator para virar depois puleiro de galinha, então terceirizar as operações. Ocupar essa área, transformar esse solo que está degradado, está num solo produtivo com pastagem, aproveitar essa pastagem e fazer uma parceria com o agricultor. O agricultor, depois de um ano, o agricultor entrar plantando grãos, especialmente soja, que é o carro-chefe no processo. E nós sempre estamos divulgando isso aqui, mostrando essa possibilidade, que esse pecuarista teria condições de ir ao Sicredi e buscar esse financiamento para reformar a pastagem, e depois, posteriormente, ele faz uma parceria com o agricultor para que ele faça, né, no período de chuva, no período aqui no centro-oeste, de setembro a fevereiro, grãos, e aí volta a pastagem novamente. Que nós achamos que seria um modelo muito interessante do ponto de vista a fazer uma sinergia entre a pecuária e a agricultura. Hoje
nós trabalhamos além dos proprietários das propriedades, que são os pecuaristas, dizendo, essas parcerias, vamos dizer, os agricultores, entre aspas, os arrendatários, que eles reformariam a pastagem e depois deixariam o proprietário da terra utilizar com a pastagem com maior produtividade. Isso nós conseguimos financiar também os arrendatários. Então nós nos preocupamos também, além de que é normal isso em todas as instituições financeiras, mas a gente vê, lógico, tem todas as capacidades de pagamento, etc., mas isso não vem ao caso. Então o que os agricultores e os pecuaristas estão trabalhando? Eles estão enxergando isso na ponta, e nós, como agente financeiro de ambos, tanto pecuarista como agricultor, a gente sabe que eles precisam disso hoje, que senão eles não se mantêm na atividade. É isso que a gente precisa. E você tem os dois saem, é uma operação ganha-ganha, porque os dois saem beneficiados. Aquele investimento que o pecuarista fizer na área dele, ele dobra o valor da fazenda dele. Porque ela de 2 arrobas passar a produzir 9, 10. E se ele entrar com a agricultura, os dois, porque a hora que o produtor, o agricultor, ele vai ter que manter a fertilidade do solo, vai melhorar o solo e volta novamente com pastagem após a colheita do grão, ou até, em alguns casos, até antes de colher o grão, faz uma sobressemeadura, etc., para você ter uns 6, 7 meses de aproveitamento com pastagem. A gente enxerga muito isso, particularmente no Cone Sul do estado, essa questão de parcerias. O agricultor entra, faz a reforma, produz o grão, larga o capim para ficar de cobertura, planta o milho, colhe o milho e larga o capim novamente para o pecuarista largar o gado na entre-safra. Então, isso é muito trabalhado no nosso estado e a gente tem esse nível de conhecimento na ponta para dizer isso para ele também, que ele não precisa reformar uma pastagem comprando equipamentos. Ele pode fazer parceria com seu vizinho, com etc. Então, é isso que a gente tenta mostrar para o associado também, e sendo um consultor financeiro dele. É isso que é o intuito do Sicredi, até porque o Sicredi é dele. Então, ele é um associado e a gente tem isso, a gente tem mostrado para os nossos agentes financeiros lá na ponta que ele consegue fazer isso. E você cria, com isso você dá uma revolução em termos de questão de rentabilidade, né? Você transforma uma fazenda que está trabalhando no vermelho numa fazenda altamente produtiva. Né? Inclusive, essa semana a gente recebe uma revista da Fundação Getúlio Vargas, onde o custo de hectare, o valor de hectare hoje de uma pecuária e o valor de hectare de uma agricultura. Então, uma terra que tem pecuária, ela vale em torno de 30% menos, entre aspas, uma terra que tem agricultura. E não por que transformar isso em igualitário tendo as duas atividades dentro. Então, é isso que a gente tenta passar para o associado também. Ok, Douglas, muito obrigado. Esperamos que tenha sucesso na atividade, porque o nosso produtor precisa disso. Nós que agradecemos em nome da Sicredi, do Brasil todo, agradecemos a Agricultura BR e a gente está à disposição de todos para atendê-los lá na nossa cooperativa. Muito obrigado. Agradecer ao Douglas Biovesan, assessor de expansão e desenvolvimento do Sicredi. Obrigado também, João Pedro. Depois do intervalo comercial, os preços da pecuária nesta quinta-feira. Até já. É um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Atenção, produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. A pecuária brasileira tem hoje 215 milhões de animais, o maior rebanho comercial do mundo. Chegamos a esse número graças ao trabalho incansável de pecuaristas, técnicos e cientistas que atuam na veterinária. A Champion Saúde Animal se orgulha de fazer parte dessa importante fonte geradora de alimento saudável. Champion, há 60 anos desenvolvendo soluções para a pecuária brasileira. Quem usa, recomenda.
Os negócios continuam por aqui. Leilão virtual de corte Vitrine Leilões. Oferta de novilhas prenhes, vacas paridas, bezerros, bezerras e garrotes. Dia 22 de dezembro, às 20h30. Mais uma seleção que vale a pena você conferir. Animais filmados em Mato Grosso do Sul. Leilão virtual de corte Vitrine Leilões. Dia 22 de dezembro, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Pecuária BR de volta e agora com os preços do suíno, do frango e também do boi gordo. Voltamos à Bolsa de São Paulo com Rafaela Favro, que tem mais informações, né, Rafa? É isso mesmo, Renata. Olha, diferente do que nós vimos nesses últimos dias, uma alta expressiva para o preço do suíno, principalmente agora, segunda quinzena de dezembro, hoje foi um dia de queda nos valores observados pelo CPEA lá em Santa Catarina. Veja só como ficaram as cotações. O preço vinha a R$ 3,75 por quilo nos últimos 3 dias, mas já vinha de altas anteriores. E em relação a ontem, o preço teve queda hoje. Ficou negociado a R$ 3,72 por quilo. Esses são números apurados pelo CPEA em Santa Catarina. No acumulado deste mês, o preço do suíno ainda registra alta, uma alta de mais de 7%, apesar da queda leve que foi registrada entre hoje e ontem. Agora, o preço do frango vem registrando queda, principalmente nessa segunda quinzena de dezembro. Olha só como está esse gráfico aqui, segundo o CPEA. Só baixa nos últimos dias. E hoje o preço ficou em R$ 4,12 por quilo para o frango congelado aqui no estado de São Paulo. Segundo os pesquisadores do CPEA, o que tem provocado essa queda mais acentuada no preço do frango nos últimos dias é a concorrência com outras carnes que têm uma maior procura nesse final de ano, como é o caso do Chester e também do peru. Por conta dessa procura maior, há uma demanda mais enfraquecida para o frango e aí a baixa nesses preços. Preços do bezerro têm ficado praticamente estáveis nos últimos dias, uma leve baixa em relação a ontem, mas agora bezerro a R$ 1.262,52 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul. Também observamos pelo gráfico que não há grande variação nesses últimos dias. Boi gordo teve uma alta expressiva hoje, vinha já há 4 dias com valores em torno de R$ 148 arroba e hoje sobe, quinta-feira com uma melhora para os preços, R$ 149,54 por arroba do boi gordo, números apurados pelo CPEA aqui no estado de São Paulo. Para finalizar, mercado futuro. Contratos na BMF Bovespa hoje, os mais negociados foram de dezembro, R$ 149,40 arroba, preço praticamente estável em relação a ontem, uma queda leve de 0,04%. Já o contrato de janeiro chegou a R$ 148,97 arroba, sobe 0,18% e mostra ainda a recuperação nos últimos negócios. E para outubro do ano que vem, houve negociação hoje a R$ 150 arroba, mais uma queda um pouco leve de 0,07%. O mercado está bem lento nesses últimos dias para o boi gordo. Também, segundo os pesquisadores do CPEA, eles observaram isso, que há pouca negociação, por isso que os valores têm ficado até meio que estáveis nos últimos 15 dias. Renata, volto com vocês agora nos estúdios em Campo Grande. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. Agora o mercado de reposição. Hoje nós selecionamos os estados do Centro-Oeste para conferir a relação de troca de boi gordo por animais magros. Vamos começar com o estado de Goiás. O boi magro hoje ficou cotado em 1.790. A relação de troca com um boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro, pesando 12 arrobas. A relação para o garrote, cotado hoje a 1.480, ficou em um boi gordo para 1,6. E a relação
de boi gordo para bezerro, de 7 arrobas e meia, cotado hoje a R$ 1.200, foi de 2, um boi para 2 bezerros. Agora o estado de Mato Grosso do Sul, um boi gordo, primeiro Mato Grosso, um boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro pesando R$ 1.670. A mesma relação, agora para o garrote, cotado a R$ 1.470, ficou em 1,4 e para o bezerro cotado a R$ 1.210, a relação ficou em 1 para 1,8. Agora sim, Mato Grosso do Sul, para fechar os estados da região, com o boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,8 de 12 meses, pesando 7 arrobas e meia. Esses números são da Scott Consultoria. Nós vamos conferir agora a análise desta quinta-feira também da Scott. Confira. Olá, bem, a gente vai trazer o fechamento do mercado do boi gordo nessa quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2016, que revelou poucas alterações de referências dentre todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Entre as 32 regiões que são pesquisadas diariamente, somente 5 tiveram mudanças de preço, sendo que foram 2 altas no estado de Minas Gerais, na região norte e na região sul, e as 3 quedas ocorreram na Bahia, na região sul, no Maranhão e no Tocantins, na porção norte do estado. Grande destaque, hoje vai para o mercado da carne bovina no atacado. A carne bovina com osso teve mais uma alta, ou seja, o segundo dia consecutivo de alta, tendo atingido R$ 10 o quilo para o preço ponderado da carcaça bovina, ou seja, para o boi casado. Diante desse preço citado, a gente já tem uma alta acumulada na última semana de 3,8% e comparando com o quadro de estabilidade, até mesmo ligeira baixa para o mercado do boi, houve uma melhoria da margem da indústria, dos frigoríficos, que atualmente se encontra no melhor patamar de 2016. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista com a Scott Consultoria. Obrigado, Gustavo. E agora a cotação de preços, começando pelos números da Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos começar pelo Sul? Teve alteração lá, Renata? Não teve nenhuma alteração, Zé. Nenhuma alteração. Paraná, 150, Santa Catarina, 158, o quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,85 no Oeste e R$ 4,90 em Pelotas. Bom, a região Norte teve alteração apenas no Norte do Tocantins. No Acre, preço estável, 124, Redenção no Pará, 126, mesma cotação em Marabá do Acre, R$ 124, Paragominas, 126, a mesma cotação também no Sudeste de Rondônia, Sul do Tocantins, 134, no Norte do estado, queda de R$ 1, fechando hoje a R$ 128. Região Nordeste teve uma queda no sul da Bahia, queda de R$ 1, arroba ficou em R$ 148 por lá. No Oeste, preço estável a 160. Alagoas, 156 e no Maranhão, uma queda também, só que de R$ 2 por arroba, que ficou em 128. Bom, agora a região Centro-Oeste, pela Scott Consultoria, não teve nenhuma alteração. Goiânia, Goiás, 140, Sul do estado, 141, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 136, mesma cotação em Dourados, Três Lagoas, R$ 134. Nas praças de Mato Grosso, também sem alterações, Cuiabá, Rondonópolis, 132, no Norte, 126 e no Sudoeste também, e na região Sudeste de Mato Grosso, R$ 133. Agora, para a gente finalizar, Scott Consultoria, região Sudeste, que teve alteração em Minas. Barretos, Araçatuba, 149, preços estáveis. Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 150. Triângulo Mineiro, 144. Sul de Minas, queda de R$ 1, fechando hoje a R$ 144. Norte de Minas, 151, queda também de R$ 1. Rio de Janeiro, 150 e Espírito Santo, R$ 148. Agora os números da Rural Business, que faz apuração para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Vamos começar com o sul do país, preço à vista também, sem alteração, né, Renato? Aliás, uma queda de R$ 1 por arroba no Paraná, arroba ficou em 155. Nas demais praças, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tudo igual a ontem. Bom, no norte, sem alteração. Pará, 131, Tocantins, 139 e Rondônia, R$ 129. Nordeste, vamos ver agora, também preços estáveis. Bahia e Maranhão, tudo igual a ontem.
Agora a região centro-oeste, alteração em Goiás, ganhando R$1 na cotação, R$ 147. Mato Grosso do Sul, 140 e sul do Mato Grosso, 138 reais. As praças do Sudeste também ficaram estáveis no preço da arroba hoje. São Paulo, a praça de referência, 156. Minas e Rio também, preços iguais aos de ontem, Renata. Vamos embora, Zaidan? Bora. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Daqui a pouco tem o leilão virtual de gado de corte da Vitrine Leilões. Mas antes tem o Renato Lapenta e o SBA Gourmet. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.